TV O Dia conversou com o otorrinolaringologista Cícero Alves para saber sobre os distúrbios do sono e o que fazer para dormir bem. O sono é um estado fisiológico, uma necessidade do organismo, né? Há uma necessidade de restaurar o equilíbrio fisiológico e as pessoas sentem sono justamente para que haja um descanso e esse metabolismo seja restabelecido. A gente tem que lembrar que o sono ele é um estado fisiológico de baixo metabolismo. Ou seja, para recarregar as baterias, exatamente. E isso é importante que haja uma frequência nessa quantidade do sono de pelo menos 6 horas, no mínimo, por noite. A importância do sono se dá por essa recuperação energética que a gente tem. E é importante que a gente tenha pelo menos 6 horas de sono, porque estudos mostram que menos do que isso, mais precisamente, menos do que 5 horas por noite, relaciona-se com várias doenças, principalmente diabetes tipo 2, aumento de colesterol, aumento de peso e outras alterações sanguíneas. Então, hoje em dia, dormir pouco engorda e aumenta a tendência, principalmente, a diabetes e colesterol alto. Existe uma classificação em que a gente classifica os dormidores em médio dormidores, que são aqueles pacientes que precisam de 6 a 8 horas por noite, para que se sintam restabelecidos, os longo dormidores, que são aqueles que precisam mais do que 8 horas, e os curto dormidores, que precisam menos do que 6 horas. Mas você necessitar menos do que 6 horas não quer dizer necessariamente que isso não vá trazer repercussões ao seu organismo. Os dois principais distúrbios do sono disparados são os distúrbios respiratórios, dentre os quais se destaca a apneia do sono, que é uma interrupção da respiração durante o sono, que atinge principalmente o sexo masculino, principalmente está relacionado com os níveis crescentes de obesidade que a gente tem, tá? Sedentarismo, obesidade, envelhecimento da população. Isso dá um relaxamento na musculatura cervical. Então, durante o sono, essa musculatura relaxa e há uma interrupção do fluxo respiratório. Isso é perigoso porque pode afetar o coração, aumenta em 8 vezes o índice de doenças cardíacas, se não tratado, e ele causa uma interrupção do sono, porque cada vez que o paciente para de respirar, por um mecanismo de defesa, ele acorda, e aí ele restaura a respiração, volta a dormir, para de respirar novamente, acorda novamente. Então, fica um sono todo fragmentado durante a noite. O tratamento, existem várias opções de tratamento, desde o tratamento cirúrgico até o tratamento com determinados aparelhos, dentre os quais se destaca o CPAP, que é uma bombinha que a gente coloca para dormir. E esse CPAP, é lógico que esse tratamento ele é personalizado, depende de cada paciente, né? O paciente tem que ser avaliado, tem que fazer uma polissonografia, que é o exame do sono, para detectar se há ou não a necessidade desse tratamento, e também vai depender da anatomia, ou seja, do formato da faringe dele, para a gente decidir entre uma cirurgia ou o uso de algum dispositivo. O segundo distúrbio mais comum é a insônia, que é mais comum ao contrário no sexo feminino, o outro era mais comum no sexo masculino, que é muito relacionado com atividade ruminativa na cama, pacientes que, geralmente a mulher, ela tem mais tendência a levar os problemas para a cama do que os homens, e aí ela fica pensando muito nesses problemas, associada a determinados hábitos inadequados que já foram citados anteriormente, o paciente pode ter uma dificuldade para iniciar ou para manter o sono, ou pode ter simplesmente uma sensação de sono não restaurador, que é aquela sensação de, poxa, eu dormi 6, 8, 10 horas, não acordei, não me lembro de ter acordado e acordei cansado. Isso também se enquadra no diagnóstico de insônia. É importante frisar que, para que seja diagnosticada uma insônia, o paciente tem que ter essas queixas diurnas essas queixas noturnas, mas com repercussões diurnas. Ou seja, se o paciente diz que não consegue dormir à noite, mas de dia ele está bem, não tem sintoma nenhum, isso não é insônia. Agora, se ele tem dificuldade para dormir à noite, tanto para iniciar como para manter, ou os dois, e acorda cansado, acorda sem disposição para o trabalho, aí sim é uma insônia. E aí o tratamento pode partir desde medidas psicológicas, que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, medidas de higiene do sono, que já foram citadas, e, eventualmente, o uso de determinados medicamentos. Os remédios para dormir, eles são overprescritos no Brasil, né? A grande maioria dos pacientes que têm problemas
distúrbios do sono no geral, eles chegam já sob uso de medicamentos. A grande maioria usa medicamentos que não são mais indicados como primeira linha para o tratamento da insônia, porque são medicamentos que têm inúmeros efeitos colaterais, causam dependência, causam tolerância, levam à amnésia, que é a perda de memória, e em idosos facilitam quedas, que é uma das causas principais de mortalidade em idosos. Esses remédios são aqueles famosos de tarja preta, que eram muito utilizados na década de 70, 80 para tratamento de insônia, mas que hoje em dia devem ser reservados para casos específicos. Hoje em dia a gente tem os hipnóticos, as chamadas drogas Z, que são drogas muito mais seguras, porque não dão esses problemas citados anteriormente. São drogas que praticamente atuam apenas no sono e têm níveis de dependência e de tolerância praticamente zero. Ou seja, com determinados cuidados, são medicamentos que podem ser usados a longo prazo e que não vão trazer esses inconvenientes. Os distúrbios respiratórios, a apneia do sono, hoje em dia, se você pegar estatísticas da costa leste americana, 40% da população americana está obesa, não é acima do peso, é obesa. E isso aumenta muito o índice de distúrbios respiratórios. No Brasil também a gente tem, principalmente aqui no nosso meio, em que a ingesta de carboidratos é muito alta, então a gente tem índices de sobrepeso também muito altos. Então, os distúrbios respiratórios e também a insônia. Mas a gente tem também muito comum os distúrbios do ritmo circadiano, principalmente nos adolescentes, que são aqueles distúrbios nos quais o adolescente tende a dormir muito tarde e quer acordar muito tarde. Por que acontece isso? Porque a liberação da melatonina, que no adulto ela acontece normalmente entre 10 e meia-noite, no adolescente ela é empurrada um pouquinho mais para frente, entre 1 e 2 horas da manhã. Então, ele tende a dormir mais tarde. E, além do mais, ele geralmente, junto a isso, ele associa hábitos inadequados, como ficar nas redes sociais, ficar assistindo televisão até mais tarde, conversando com a namorada ao telefone. Então, tudo isso leva a esse distúrbio que chama atraso de fase circadiana, que é de fácil tratamento. Com orientações e reposição, uso de subdoses de melatonina, a gente consegue controlar facilmente. Existem outros distúrbios, como os movimento periódico de membros, as parassonias, que são pesadelos, comportamentos anormais durante o sono, mas são menos frequentes. Que elas sigam as orientações que a gente já citou, evitar substâncias estimulantes, manter horários regulares do sono, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo, tá? Que elas pratiquem atividade física, principalmente no máximo, e que terminem essa atividade física no máximo 3 horas antes do horário de dormir. Ou seja, se dorme às 23 horas, terminar a atividade física até às 20 horas. E, em casos de alguns distúrbios, não se automediquem, procurem um especialista, porque a gente tem que fazer o diagnóstico, né? E existe um exame específico, que é a polissonografia, que é disponível aqui em Teresina e que a gente consegue ter um diagnóstico preciso para estabelecer o tratamento adequado.